Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar do populismo, regime político que vai do fim do Estado Novo até 1964. Observe essa gravura, uma manifestação popular antivarguista de 1945, exigindo o fim do Estado Novo. Estado Novo que tem o seu final ligado à Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, do lado dos aliados, traz o chamado paradoxo. Soldados brasileiros, da FEB e da FAB, lutando na Europa contra o fascismo, contra o nazismo. E o paradoxo é que o regime brasileiro era muito semelhante, muito parecido a estes da Europa. E aí nós vamos ter os movimentos pela redemocratização no Brasil. Observe o quadro. Redemocratização. Primeiro, Manifesto dos Mineiros, escritores, jornalistas, políticos mineiros, pedindo a redemocratização. No Rio de Janeiro, primeiro Congresso de Escritores, pedindo o fim da censura e a liberdade de expressão. E aí Vargas, para controlar o movimento, marca novas eleições. Para as novas eleições, Vargas autoriza, pela lei orgânica, a formação de partidos políticos. Vamos observar os principais partidos políticos que surgiram no final do Estado Novo. Observe o quadro. Os principais partidos políticos, o DN, União Democrática Nacional, de oposição liberal a Vargas, PSD, Partido Social Democrático, Partido dos Interventores Federais, que representava os interesses das oligarquias, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, presidido por Vargas para impor o sindicalismo varguista, quer dizer, pelego, PRP, Partido de Representação Popular, de tendência integralista, e o Partido Comunista Brasileiro, que lutava contra o capitalismo. Assim, o Brasil vai se ver dividido em 45 em dois grupos. Aqueles favoráveis à União Nacional com Getúlio Vargas, redemocratização com Getúlio, e aqueles que queriam a redemocratização sem o Getúlio. Os que queriam, entre eles o Partido Comunista e Luiz Carlos Prestes, vão organizar um amplo movimento popular chamado queremismo, em virtude dos slogans que apareciam nas faixas "Queremos Getúlio". Em 1945, temeroso de uma reviravolta de Vargas, para que Vargas continuasse no poder, há um golpe militar e, sem resistência, Getúlio Vargas é deposto. Vestibulando, Getúlio Vargas é muito importante. Então, que tal uma rápida revisão? Vamos lá? Ninguém duvide que Getúlio foi importante para o Brasil. No seu tempo de governo, muita coisa por aqui se modificou. Olha o voto feminino, que também ficou secreto, e os direitos para o trabalhador polarizou. A IBANL, o fascismo e o comunismo, e Getúlio então se aproveitou. Ele instalou o Estado Novo, mas que agonia, a censura e o terror. E foi neste período que o Brasil se industrializou. Queremos constituinte com Getúlio. Queremos constituinte com Getúlio. Ninguém duvide que Getúlio foi importante para o Brasil. Tão importante que ele até inaugurou um regime político. Estamos falando do populismo. Observe o quadro. Aí está o populismo, caracterizado por uma sociedade urbana e industrial, pelo pluripartidarismo, aqueles partidos que nós já vimos, e também pela manipulação das massas urbanas, controlando o movimento operário. O período populista no Brasil é caracterizado pela implantação ou a continuação do processo de industrialização brasileira.
Nós vamos observar agora os principais governos de 1945, com a deposição de Getúlio Vargas, até 1964, com a implantação da ditadura militar. Observe o quadro. Governo Dutra, 46-51, no seu governo, uma nova Constituição, manutenção da República Federativa e do presidencialismo. Alinhamento do Brasil com os Estados Unidos da América, estamos no início da Guerra Fria. Por conta desse alinhamento, o Partido Comunista Brasileiro será colocado na ilegalidade e um rompimento das relações diplomáticas Brasil-União Soviética. Adoção do Plano SALT. Plano SALT, observe. Plano SALT, primeiro plano de planejamento da economia brasileira. Investimentos na área da saúde, alimentação, transporte e energia. Em 1951, Getúlio Vargas volta nos braços do povo. Concorre às eleições e ganha. É um segundo período de Vargas. O primeiro, aquela era Vargas até 45, e esse segundo, de 51 a 54. Observe o quadro.